fica desapercebido. Qualquer movimento pode te atrapalhar de você receber uma palavra que tanto você precisa. Amém? E depende, sabe, da tua disposição. O Senhor sempre fala. E Ele já está falando conosco aqui, Ele vai continuar a falar conosco. Então, não fica desapercebido. Esteja atento àquilo que o Senhor tem para falar com você, tá bom? Amém? Pai, muito obrigado. Que prazer, que privilégio poder honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Tu és aquele que faz a diferença, Senhor. Neste momento nós queremos apresentar diante de Ti aquilo que já é Teu, Senhor. Esta vida que já é Tua, Senhor, que Tu tens usado, Senhor. Continue a glorificar o Teu nome através do uso, Senhor, deste vaso, do uso da vida do Teu servo, Senhor. Nós estamos sedentos, nós estamos querendo mais e mais de Ti, Senhor. Fala com o Teu Filho, para que Ele possa falar conosco, Senhor, e que através de nós outras pessoas também possam ouvir a Tua voz. Nós oramos e desde agora Te agradecendo por todas as coisas no nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados. Amém. Que bom estar aqui de volta, né? Faz uma semana estivemos viajando lá para Nagano e lá enfrentando temperaturas de pinguim mesmo, 16, abaixo de 0, 17. E eu estava pensando em vocês aqui, né? Estava frio, mas não estava tanto assim. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor cuida de nós em todo momento. Abra sua Bíblia na carta, a primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resista firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a glória, de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Pode sentar, amados. Nosso irmão Pedro, apóstolo do Senhor Jesus, ele é conhecido como um homem muitas vezes direto, duro, mas nós vemos também as palavras que ele nos trouxe com relação a se preparar para estarmos assumindo a posição de servos de Deus, confiando que o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. É importante, é interessante que nós vemos nessa palavra uma exortação, mas ao mesmo tempo nos dando um sentimento de que podemos passar por todas as situações e mesmo assim continuar glorificando a Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, sabendo que os sofrimentos e os problemas que nós passamos como servos de Deus, isso acontece também com os nossos irmãos ao redor do mundo. Por isso nós precisamos, amados, estar preparados, não somente para viver as bênçãos do Senhor, mas entender que para que venham as outras bênçãos, também passaremos por momentos difíceis. Se José não tivesse passado por aquelas situações que Deus permitiu, então ele não teria sido preparado para estar governando o mundo de então no Egito. Quando Deus permite situações em nossa vida, nós temos que entender que é um treinamento, que é um preparo. Nunca
que é o esquecimento, o abandono de Deus. A maioria dos crentes que são ensinados hoje a só viver uma vida de triunfo, uma vida de vitórias, eles acabam reclamando de Deus quando as coisas não vão bem. Murmuram contra o Senhor, dizendo: Deus me esqueceu de mim, isso não pode acontecer comigo. Deus, eu sou fiel, tenho feito a tua vontade, a tua palavra. E por que o Senhor não tem abençoado minha vida? Porque o Senhor permitiu acontecer isso comigo. Amados, se Deus permite algo melhor, Ele tem. Deus nunca vai permitir nada na sua vida que não seja para melhorar, para te preparar, para te treinar, para te fortalecer. Porque toda vez que passamos por uma luta, por uma prova, saímos mais fortes do outro lado. Aleluia! O nosso coração se volta mais para Deus. Nós ficamos mais preparados para o que vem na frente. Porque se você não estiver preparado agora, você não suportará aquilo que virá. Mas quando nós entendemos que Deus está no controle, que Deus não faz nada errado, que tudo que Ele faz é certo, então nós confiamos no Senhor. E você, hoje foi falado aqui o versículo, nosso irmão presbítero Eduardo: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando é que Deus se alegra, amados? Eu vou falar algo que vai chocar você hoje, mas talvez você vai depois buscar na Bíblia e vai ver. Deus se alegra com o nosso louvor, Deus se alegra com a nossa adoração, mas também Deus se alegra com o nosso sofrimento. Deus se alegrou com o sofrimento de Jesus. Deus se agradou de Moel. Não está escrito lá? Mas por que Deus se alegra com o sofrimento? Qual é? Onde está o nexo disso? Onde está o sentido desse Deus se alegra? É porque Ele sabe que Ele mesmo falou: Ele não permite nada que seja acima da nossa força. E Ele permite para que você saia dessa situação mais fortalecido, mais alegre, mais feliz. E Deus se alegra com você. Ele se alegra em permitir, porque Ele sabe que você vai resistir. Você tem que confiar no Senhor. Como crente em Jesus Cristo, você tem que dizer: eu confio que Deus não permitirá nada que eu não possa suportar. E quando vier os problemas, você vai se lembrar disso. Eu disse que Deus não permitirá. A Bíblia diz: eu creio na palavra de Deus, eu confio no Deus que eu sirvo. Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele está no controle, então Ele não faz nada errado. Por isso eu confio que Deus está no controle dessa situação também. Oh, aleluia! Sabe o que isso acontece? Sabe o que acontece? A primeira coisa que vai acontecer é vir uma paz no seu espírito. O mundo à sua volta está desmoronando. As coisas não dão nada do acordo com aquilo que você planejou. Mas você fica surpreso que a paz continua reinando no seu coração. E qual o motivo disso? É porque você confiou no Senhor, você colocou a sua confiança nele. O salmista Davi escreveu o salmo e disse: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me veio o socorro? Alguns pensam que vem dos montes, mas ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os montes estão aí, mas foi Deus que os fez. A terra está aí, o mundo existe porque foi Deus que fez, no poder da palavra. A Bíblia diz, amados, que não existia matéria, não existia nada que pudesse se pegar. E do nada Deus disse: haja, apareça. Apareceu. Nós só vemos Ele criar o homem com a mão dele, pegar o pó da terra e fazer, formar. Ele fez questão de... Sabe, nós somos handmade. Sabe o que é handmade? É feito à mão. Deus fez à mão. Ele nos fez. Você entendeu? E Ele cuida de nós. Porque nós somos preciosos para Ele. Ele não fez você para ser algo que é imprestável ou algo que não tem valor. A expressão de Deus e da Trindade, quando o homem foi feito, em tudo Ele disse: e viu Deus que era bom. Quando criou os animais, quando criou a terra, as árvores, as plantas,
e viu Deus que era bom. Mas quando Deus criou o homem, ele dizia em Deus que era muito bom. Agora, por que o homem se desvaloriza? Porque nós, como crentes em Jesus, nos desvalorizamos. Porque nós não percebemos o valor que Deus deu desde a criação. Embora o pecado afastou o homem de Deus, Deus amou tanto a nós que Ele fez a questão de Ele mesmo provocar a reconciliação. Não, foi nós que nos reconciliamos com Deus. Foi Ele que nos reconciliou com Ele mesmo. Através de Jesus. Então, como nós podemos cobrar alguma coisa de um Deus como esse? Como eu, que tenho a minha fé em Cristo Jesus, posso cobrar dele algo que ele já fez uma demonstração tão grande de amor a ponto de morrer no meu lugar? O que mais você pode exigir de uma pessoa que a morte dela por você? Infelizmente, nós aprendemos no Evangelho da prosperidade, dessa falsa teologia, que Deus tem que te dar, que Deus tem que obedecer a palavra dele e tem que fazer acontecer na sua vida. Isso é mentira. Deus é soberano, é Ele quem decide todas as coisas. O profeta, falando também do profeta Ezequiel, ele disse: eu sou Deus, eu mato, eu faço viver, eu firo e eu faço sarar. Eu sou Deus. Isso é soberania. E como eu, nenhum outro há. Aleluia. Eu creio nesse Deus, amados. Eu sirvo esse Deus. Eu não tenho medo dele. Eu tenho amor por ele, porque ele me amou. E eu sei que nada que ele permitir na minha vida vai ser para me destruir, vai ser para acabar comigo, para me entristecer, mas para me enriquecer e fortalecer. Quando Deus permite e percebe que a gente está enfraquecendo, Ele permite algo em nossa vida, aquilo nos choca, nos dá um impacto, a gente, uau, o que está acontecendo? Corre aos pés do Senhor. O salmista sempre falou isso nos Salmos: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Aí você fala assim: mas meu Deus, a gente como crente passa por tantas tribulações, por que será? Eu vou te responder apenas com o exemplo da Bíblia, de um homem segundo o coração de Deus. Ele estava abençoado, vivia num tempo maravilhoso, mas um tempo também de guerra. Um tempo que os reis deviam estar lá nos campos de batalha, porque os inimigos estavam avançando e tinha que estar batalhando. Mas nesse ponto, Davi estava sossegado no palácio. Ele não tinha nem tempo, embora ele fez vários salmos bonitos, mas nesse dia ele não estava meditando nas coisas de Deus. Não estava preocupado, Deus estava no controle, Deus dava vitória para ele. Toda vez que ele ia guerrear, perguntava: o Senhor vai comigo? E dizia: eu vou, Davi, pode ir. Eu já entreguei os teus inimigos nas suas mãos. Ele ia. Então ele já estava habituado a vitórias. Mas um dia, ele resolveu dar um tempo. Eu já vi crente falando que vai dar um tempo com Deus. Não vai na igreja por um tempo, não, né? Eu vou dar um tempo. Tempo para quê? Tempo para mim mesmo. Ou tempo para você? Que tempo você precisa para você? Que sem Ele, sem a sua palavra, sem o poder dele, não somos nada. Que nós somos como crianças que não têm juízo. Que se nós soltarmos a mão dele ao atravessar a rua, a criança não percebe que vem carro, o perigo que há, e ela vai atravessar, e se você não segurar, ela pode morrer. Não é verdade? Quem é que pega uma criança como essa que está aí no colo da avó e chega ali na rua e solta: vai filho, ó, atravessa a rua com cuidado. Hein? Quem é que faz isso? Amados, nós somos iguais a essa criança diante das coisas do mundo. Nós não temos ideia muitas vezes do que está nos espreitando. E é por isso que eu toda manhã falo: Deus, segura a minha mão, não deixa eu soltar não. Não segura na mão de Deus não, amados. Deixa Ele segurar na sua. É uma diferença quando você segura e quando Ele segura. Qual a diferença? Quando você fala para o seu filho: segura na minha mão, então você não vai segurar ele que vai segurar, você só vai deixar a mão. A hora que ele quiser soltar, ele solta. Mas quando você segura, ele vai querer soltar, não vai? Você faz o quê? Ele não escapa.
Então não segure, aquele negócio, segura na mão de Deus e vai para onde? Vai ser atropelado, vai cair, vai, sabe? A gente canta esse corinho, mas muitas vezes a gente precisa ver o sentido disso. É Ele que vai segurar a minha mão, é Ele que vai me manter firme, seguro, é dependendo dEle, é confiando nele que nós vamos estar seguros. Nós somos como crianças, porque não sabemos decisões. E quando Deus permite alguma situação na minha vida, Ele está me dizendo o seguinte: olha, eu permiti isso, porque eu me agrado desse sofrimento teu, porque Ele vai trazer você de volta para mim. Que às vezes nós esquecemos. Davi estava lá, tranquilo, no terraço, pensou que estava tudo bem, e ele não vigiou. Aí veio, por uma visão que ele teve, uma visão real, não uma visão espiritual, uma visão carnal, ele desejou no coração pecar, e concebeu o pecado no coração, e realizou o pecado, e olha as consequências que trouxe para a vida dele. Isso que nós cantamos aqui hoje: crie em mim, Deus, um coração puro, renove em mim um espírito reto, não retire de mim o teu Espírito Santo, é o Salmo 51. E esse Salmo, Davi, é uma oração que Davi fez quando ele pecou com Batseba. E aí ele gritou: não retire de mim o teu Espírito Santo. E ele falou uma coisa que todo crente quando peca perde: a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então você fala: por que Deus permite a gente sofrer se a gente está sendo fiel? Porque Ele te ama. É porque Ele não quer perder você. É porque Ele não quer que você saia da presença dEle. É porque Ele tem tanto prazer em estar com você quando você busca Ele, quando você clama a Ele. E se for preciso Ele permitir alguma coisa que você vai ter que clamar com toda a tua alma, Ele vai permitir por amor, porque Ele quer você perto dEle. E você se pergunta: por que Deus não me abençoa como abençoa outras pessoas, pastor? É porque talvez você não está preparado para receber essa bênção. Se Ele te abençoar, você vai esquecer dEle. Então Ele não te abençoa com o que você quer, para que você esteja sempre buscando e esteja sempre perto dEle. Porque de tudo que a gente pode receber nesse mundo, amados, a salvação que você já ganhou já é tudo que Deus puder dar de maior valor. Não estou usando uma frase agora, que neste ano, o melhor de Deus na sua vida. Não estou usando essa frase, mas vocês são jargões modernistas. O melhor de Deus já foi entregue para você quando você aceitou, foi Jesus Cristo. Não existe melhor. Existe? Existe mansões, existe fazendas e artes, existe toda a riqueza do mundo que supera esse presente de Deus para nós, essa bênção que foi Jesus Cristo que foi dado a nós. Não pode haver. As outras coisas têm que ser consequências da minha vida com Ele. As outras bênçãos na minha vida serão consequência daquilo que eu vivo com Ele, da minha experiência com Ele no dia a dia, da minha disposição de enfrentar os problemas da vida sem culpá-lo quando não dá certo. Eu sempre costumo dizer assim, para mim mesmo: Inácio, tudo que der certo na sua vida foi Deus, e tudo que der errado foi você. Pense assim. Eu penso desse jeito. Deu errado, fui eu. Deu certo, foi Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é verdade. Sabe por que eu sei que é verdade? Eu já vivi mais tempo do que muita gente aqui. De ministério, servindo ao Senhor, eu já tenho mais de 40 anos. Então mais tempo do que muita gente que já nasceu aqui. E na minha experiência, na caminhada, essa jornada da vida, eu também já reclamei, eu também já murmurei muito de Deus, eu também já cobrei Deus de muitas bênçãos. Mas o tempo vai ensinando a gente que quando Deus resolver realmente não deixar mais nenhuma luta na sua vida, você vai sair da presença dEle. Você vai esquecer de Deus. Porque você vai querer viver a vida. A carne é forte. É a única coisa que a Bíblia fala para não resistir, mas para fugir. A Bíblia fala: resista ao diabo, porque você se achegando a Deus,
você resiste ao diabo, ele foge. O mundo que está aí, a sua fé nele, você vence o mundo. Mas quando fala da carne, que são os 3 piores inimigos da nossa vida nesse mundo, o diabo, o mundo e a carne. Na carne a Bíblia fala, foge, 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 foge. E todos que tentam enfrentar, caem. Conheci grandes homens de Deus, que foram enfrentar a carne, caíram. Homens que viviam na presença de Deus, cheios do Espírito Santo, que pregavam em multidões, aleluia, aceitavam Jesus, louvado seja Deus pela vida deles. Mas como Davi, eles relaxaram na fé, deram chance para a carne, caíram. Então qual o motivo de eu entender a vontade de Deus para a minha vida? Quando algum aperto veio e fala assim, opa, Deus quer que eu ore mais. Eu estou precisando buscar mais do Senhor. Porque a nossa carne não quer essas coisas. Nós queremos shows, oba-oba, diversão. É tão gostoso isso, amados. É tão bom. Mas tudo tem que ter o seu limite, a sua temperança. É por isso que o fruto do Espírito, chamado temperança ou domínio próprio, ele nos leva ao equilíbrio de saber dividir. Não é que você nunca vai ter um lazer, nunca vai ter uma diversão, mas você tem que saber a temperança, dividir, equilibrar isso, para que você não dê mais tempo para aquilo que você acha que é bom para a sua saúde, para a sua família, e tirar o tempo de Deus, substituindo por essas coisas que vão te trazer mal. Uma coisa que é boa, acaba fazendo mal. É a mesma coisa que um remédio, amados. O remédio é bom na dose certa. Se você tomar demais, ele vai te prejudicar. Se tomar de menos, ele não vai fazer efeito. Por isso que tem a dose certa. Mas como diz o ditado, ele fala de médico de louco, todo mundo tem um pouco. O médico fala uma coisa e a gente fala, não é assim não. O médico não sabe nada. E a gente faz do nosso jeito. E depois não funciona, a gente culpa o médico. Os irmãos percebem como a natureza humana é? É por isso que ele fala, foge. E não é só fugir na área sexual, não, amados. É fugir do nosso eu, do nosso ego, daquilo que a psicologia chama de autoestima. E que muitas igrejas estão lutando e lidando com isso para levantar a autoestima do povo. E pregadores que assumem o púlpito e pegam o microfone, começam a profetizar na sua vida, dizendo que Deus vai dar o melhor, que Deus vai dar tudo na sua vida, que esse ano é o seu ano da vitória, que Deus vai tirar todo o seu sofrimento. Mentira! Eu estou mentindo e você está se alegrando. Está pulando no banco aí. E sai capeta para lá e fica xingando o diabo, e fica desafiando o diabo. E sai lá fora, o diabo, pum, derruba ele. Nós já temos o melhor de Deus, é Jesus. Nós já temos o melhor que Deus podia dar, o Espírito Santo que Jesus deu para nós, para morar na gente. Amados, olha para mim, eu olho para você. Somos a habitação do Espírito Santo. Você quer algo melhor do que isso na sua vida? Você quer que Deus te dê mais? Mas o quê? Dinheiro para você se perder? Iates para você não vir mais na igreja? Ficar fazendo só cruzeiro? Tem crentes que inventa diversão, inventa viagem para não vir na igreja. Imagina se Deus dá um iate. Vai ter que fazer uma igreja dentro do iate dele, porque não vem mais. Vai viajar pelo mundo. Então, se você questiona por que Deus não te dá certas coisas, lembre-se disso, porque Ele te ama. Ele quer a sua companhia. Sabe que o problema dessa geração, principalmente das pessoas, das crianças, filhas de pais ricos que podem dar tudo, os pais pensam que dando muito presente, dinheiro, para os filhos substitui a convivência, substitui o relacionamento e não se substitui. Eu conheço história de filhos de pessoas ricas. Lá em São José dos Campos eu vi um dia a polícia pegando um garoto, um jovem, um adolescente. Ele estava roubando tênis numa loja.
Aí pegaram ele, a polícia veio e a mãe dele veio, uma empresária. Meu filho, eu te compro a loja se você quiser. Por que você faz isso? Você entendeu, amados? Aquele jovem tem tudo que o pai pode comprar. Mas ele estava querendo demonstrar algo. Olha, estou chamando a atenção, eu preciso de ajuda. Eu preciso de carinho, eu preciso de abraço, eu preciso de convivência. Você entendeu, amados? A gente pensa, tem a ideia de que os bons presentes vai substituir o nosso relacionamento. Então, se no lado humano é isso, e nós parecemos com Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e também nos relacionamentos nós podemos ligar isso com Deus, e Deus agora está dizendo o seguinte: olha, eu posso te dar tudo, eu sou dono do ouro e da prata, eu posso dar os melhores carros, as melhores casas, os melhores iates, te dou um navio, te dou tudo que você quiser, mas se isso vai te afastar você de mim, eu não vou te dar, porque eu te amo. E se eu te der, você vai embora. Uma vez um pastor contou um testemunho dizendo que um jovem se converteu na igreja, e ele era um jovem muito pobre, mas ele era fiel ao Senhor e começou a trabalhar e fazer tudo, e Deus o abençoou grandemente. A igreja amava aquele jovem. Um dia ele testemunhou e tinha um sonho na vida dele. Ele queria comprar uma moto, ele tinha um sonho por essas motos bonitas, e ele queria comprar uma moto dessas bonitas e caras. E ele disse que tinha esse sonho e orou a Deus. E a igreja também orou por ele. E insistiu com Deus. E um dia aconteceu que ele pôde comprar a moto. Mas o pastor disse: amados, quando ele comprou a moto, ele montou na moto e foi. E não voltou mais. Não voltou mais. Porque agora ele tinha a moto. E com a moto surgiu as outras coisas. O glamour, as garotas que queriam sair com ele, e aí então, todo aquele amor dele pelas coisas de Deus, traduziu-se em apenas uma forma de alcançar o seu objetivo, o seu sonho. E alguém fala: Deus vai realizar todos os teus sonhos. Eu peço a Deus que não. Aqueles sonhos que vão te afastar dele, peça a Deus que tire da sua vida. E só deixe restar em você os desejos que te aproximem mais dele. Porque se você ama a Deus, você vai aceitar o que ele fizer. Mas porque ele te ama, mesmo que você não aceite, ele vai fazer. E aí então, quando você entender isso, você vai dizer: Deus não me deu, mas eu louvo a Deus, porque eu sei que isso podia me prejudicar. Sabe, isso é submeter-se à soberania desse Deus que te ama, desse Deus que quer você perto dele. Muitos de vocês estão sozinhos agora, moram muitas vezes solitários, e tem muito tempo para pensar, e muitos pensamentos vêm, muita saudade, muitas vezes lágrimas correm no rosto, angústia no coração por sentir a falta de familiar, a falta de companhia. Mas se essa solidão te aproximar de Deus, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Porque foi um jeito que ele arrumou de te chamar mais para perto. E se você aceitar o jeito que Deus trabalha, então ele vai se alegrar. E é por isso que eu falei no começo, Deus se alegra também com o nosso sofrimento, que ele permite para que você volte a se aproximar dele. E o segredo e a vitória de você encontrar logo, porque a Bíblia diz que junto com a tentação, ele não dará a tentação acima do que você pode suportar, mas junto com ela vem também o escape. Tem muito crente até hoje no escuro, não vendo o escape, porque murmura.
A murmuração na nossa vida, amados, apaga as luzes do entendimento espiritual. E nós não conseguimos ver mais a saída. Ficamos como que fosse um labirinto escuro, onde nós não sabemos se é para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás ou para os lados. Nós ficamos batendo a cabeça, reclamando, murmurando e dizendo: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não se lembra de mim, Deus, porque isso na minha vida eu tenho sido fiel, e vem mais, e quanto mais reclama, mais luz se apaga. Demora, Deus permitiu. Ele não vai permitir acima da sua força, mas você faz ela demorar mais do que devia. Porque assim que você aceita, assim que você diz: Senhor, eu não entendo, eu estou sofrendo, mas louvado seja o teu nome, o Senhor é poderoso, o Senhor não faz nada errado, tudo que o Senhor faz é certo. Eu confio no Senhor, na tua palavra, no teu poder. Eu estou vivendo esse momento, mas eu sei que o Senhor está no controle. Quando você fala isso, amado, você acende lâmpadas. E você: uau, a saída está ali. Muitas vezes, Deus já deu a saída, está pertinho, mas você apagou as lâmpadas, não enxerga, volta para trás. De novo se envereda nos problemas. Nas murmurações, reclamações, colocando a culpa em Deus, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa na família, e você vai procurando culpado. E Deus fala: não procure culpado. Se alguém fez, se alguém promoveu isso na sua vida, eu permiti. Mas se eu permitir, tem um propósito. Deus te ama. Ele quer que você esteja perto dele. Quer saber enfrentar mais os problemas? Chegue mais perto de Deus. Busque a Ele, leia a palavra dele todo dia. Ore ao Senhor. Se você acordar de madrugada, não vai assistir filme não. Vai ler a Bíblia, vai orar, porque é para isso que Deus te acorda. Ele quer você perto dele, e você vai para longe, mais longe ainda. Ah, meu Deus, eu tenho um remédio para dormir. Sabe, muitas insônias minhas me revelaram segredos do coração de Deus. Ele muitas vezes nos acorda porque Ele quer falar com a gente. Interessante isso, né? Quando a gente ama, a gente não se incomoda se a pessoa acorda a gente, não é verdade? Depois a gente resmunga depois que casa, mas enquanto não, né? Imagina agora, por exemplo, eu vejo o Edson ali, né? Se ele estiver dormindo e vier a ligação do Brasil lá e aquela vozinha do outro lado: oi, meu bem. Ele acorda e já acha que tudo aceso, não é verdade? Acho que fica vermelho, Edson, mas é assim mesmo. Eu também ficaria assim, cada um de nós fica, porque é a pessoa que a gente ama, que não está perto, que a gente quer. E a gente ouve a voz, aquela voz nos alegra. Deus, amados, Ele não quer a gente longe dele, não. Ele te ama tanto que Ele vai fazer qualquer coisa para chamar a tua atenção. E se não for por bem, Ele vai por mal, mas Ele chama a tua atenção. Ele é fiel. Ele nunca vai permitir nada que seja para o mal. Aqui o que ele diz para Pedro, falando pelo Espírito Santo, é que diz: o Deus de toda graça. Sabe o que é graça? É algo que te faz aceitável. É algo que te faz uma pessoa bem-vinda. Graça é algo que te faz feliz. E relacionamento com Deus, isso é graça. É coisa que você não merece, mas Deus dá a você. Graça. Diante das pessoas. Graça diante dos amigos. Graça no trabalho junto ao patrão. Isso Deus dá. E esse é o Deus de toda a graça. Não existe nada que Deus possa fazer que não seja por graça. É um favor que Deus está fazendo para você, permitindo você sofrer. Por que favor? Por que graça? Porque aquilo vai te fazer chegar mais perto. E você não perdeu o rumo, não perdeu o foco da sua vida. Eu tenho pensado nisso. Sabe por quê? Porque, como eu falei para vocês, a experiência que a gente tem na vida de ministério, de mais de 40 anos, faz a gente passar por várias etapas. E no nível que eu estou hoje, não me sinto preparado ainda
mas estou mais preparado do que antes para enfrentar as lutas que eu sei que virão. E é por isso que eu tenho dito, seja um crente resolvido, não seja um crente parado no tempo, que vive de passado, recordações tristes e memórias e se lamentando e se condenando. Você já viveu o passado e você quer continuar com ele? Para quê? Quem gosta de passado é o quê? É museu. Você quer ver, saber o passado? Vai no museu. Então tem pessoas que parecem um museu, só fica falando lá de trás. É um museu ambulante. Ah, no tempo da minha avó. Ah, no tempo que a igreja era lá na igreja primitiva. Meu Deus, vai tão longe, 2000 anos o cara volta. Uma vez um pastor falou assim, nossa igreja precisava ser igual à igreja primitiva. E um pastor levantou a mão e disse, a minha igreja é. É? Como é que você conseguiu? Não, a minha igreja também tem pessoas que pecam, tem pessoas que adulteram, tem incesto, a minha igreja tem falsos profetas, então a minha igreja é igual à igreja primitiva. A gente só pensa na igreja primitiva no partido do pão, na oração, na comunhão, que caia na graça de todo o povo, mas a igreja também tinha problemas, porque a gente está nela. O dia que a igreja não tiver esse problema é porque está na glória, mano. Mas enquanto nós estivermos aqui, somos pessoas falhas. É por isso que Deus permite situações, você entende? Por Ele nos amar. Mas você tem que firmar, fixar na sua mente, não deixar isso sair fora. É exatamente o que eu vou falar agora para você. O segredo da vitória espiritual em todas as áreas da sua vida está nisso que eu vou te falar. E alguns aqui já ouviram falar sobre isso. Aquele homem que era um servo de um rei muito rico, e aquele homem sempre dizia para o rei que o Deus que ele cria era um Deus muito bom, que o Deus que não errava, não se enganava, e que tudo que Deus fazia era certo. Como o rei gostava muito daquele servo, porque ele era um servo muito fiel, então o rei tolerava. Mas o rei ouvia e deixava para lá. E um dia o rei foi caçar e levou esse servo, que ele gostava dele, e era fiel, para ficar perto do rei, para servir, para dar alguma coisa para o rei quando precisasse. E lá no meio do mato, na floresta, um animal atacou eles. E foi em cima do rei. E o servo então deu de cima do animal e espantou, e o animal saiu. Mas quando foram ver, o rei tinha perdido um dedo. O animal tinha mordido e arrancou o dedo do rei. E o rei falou, e agora? Você é um rei aleijado. E o servo falou assim, meu senhor, se Deus permitiu que esse animal comesse teu dedo, é porque Deus sabe que vai ser bom para você. Porque Deus não faz nada errado. O rei fica muito bravo. Esse Deus vai mandar um bicho para comer meu dedo, se diz que ele fez é certo. Agora você ultrapassou o limite. Põe esse camarada no calabouço lá. Prende ele aí. E o rei sofrendo com o dedo e o servo diz que Deus é bom, que Deus permitiu, que Deus não faz nada errado. Ele ficou muito bravo e jogou o servo lá no calabouço. Esqueceu do servo. Um dia ele voltou a caçar. E lá na floresta, uma tribo de canibais pegou a equipe dele, matou e levou o rei para ser comido. Prepararam a panela, a tigela lá, aquele fogo que você vê nos filmes, né? E começaram a esquentar a água e prepararam o tempero. E o rei amarrado via toda a cena. Quando chegou o momento de buscar ele para matar e colocar dentro daquela panela para comer a sua carne, o que foi buscá-lo olhou para ele, levou um susto e gritou, ele é aleijado, falta um dedo. E a tribo não fazia isso, não comia pessoas que faltavam alguma coisa, era porque disse que os filhos iam nascer assim e eles iam ficar doentes. Soltaram o rei e pediram para ele ir embora, a maldição da tribo. Ele voltou tão feliz por ser aleijado agora. E chegou no palácio e chamou aquele servo. Traz esse meu servo. E disse, servo, você tinha razão. Esse Deus que você serve não faz nada errado. Eu não entendi a hora que eu perdi meu dedo.
Eu fiquei tão bravo que até mandei prender você. Mas falando nisso, meu servo, se esse Deus é tão bom, se você gosta tanto desse Deus, você ama tanto Ele, fala tão bem desse Deus, por que esse Deus permitiu que eu te jogasse num calabouço para você sofrer desse jeito? E ele olhou para o rei, rindo, e falou: rei, meu Deus não faz nada errado. Ele é muito bom. Sabe por quê, rei? Se eu não tivesse no calabouço, não tivesse preso, o senhor me levaria com o senhor? Sim. Então, sabe, rei, eu tenho todos os dedos. Aí o rei falou assim: verdade, o seu Deus não faz nada. Sabe, mano, tem vezes que você está em situações como esse servo. Você é fiel a Deus, você serve a Deus, você testemunha de Deus, e alguém te joga no calabouço. Alguém te esquece, alguém te persegue, alguém quer ver o teu mal. Mas você tem que continuar dizendo: meu Deus não faz nada errado. Tudo que Deus faz e permite na minha vida tem um propósito. E hoje, nessa mensagem que fala do Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus, o que Ele fez? Ele nos chamou para a sua eterna glória. Sabe o que é isso? Através de nós, a glória de Deus se manifesta ao mundo. Eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo começou a mostrar essas coisas para mim. Eu falei: oh, aleluia, como é bom quando você entende a Bíblia pelo que o Espírito Santo está te mostrando, que é a palavra de Deus. A palavra foi inspirada pelo Espírito, Ele que pode instruir. E ele diz assim: o Deus de toda graça, esse Deus que faz questão de ter essa comunicação conosco, de ser aceito por nós, e Ele usa de tantos meios para que nós aceitemos Ele, busquemos Ele nos chamou à sua eterna glória. Isso é, a glória de Deus manifestada em nós através do Espírito Santo que nós habita, glorifica a Deus na hora também dos nossos sofrimentos na terra. Porque através da nossa confiança no Senhor, como a confiança daquele servo, que mesmo sendo jogado no calabouço, continuava dizendo: meu Deus não faz nada errado, meu Deus é muito bom, tudo que Ele faz é certo. Ele confiou mesmo sendo lançado numa prisão sem culpa alguma, só porque falou bem de Deus. Mas quando ele foi tirado de lá, glorificou o nome do Senhor com a sua fé, com a sua vida. Porque Deus permitiu aquilo para ele, para a glória do nome dele. Para que através daquele servo ele fosse glorificado. Deus permite você e eu sofrermos para que o nome dele seja glorificado. Mas a glória de Deus aparece em você. Você entende? As pessoas vão ver Deus em você. Vão ver a glória dele em você. Vão dizer: você essa pessoa eu queria ser igual a ela. Ela passa por problemas, por situações, não resmunga, não xinga, não murmura, não fala contra, só que está alegre. Eles não entendem quando você manifesta a glória de Deus, mas eles vão querer saber o que é. E quando eles vão perguntar a você o que é, você vai falar: é Deus na minha vida, é Jesus na minha vida, eu confio nele. Mas você está passando por um momento difícil, uma situação tão difícil, assim, mas Ele está no controle, Ele não permite nada acima da minha força. Isso é demonstrar confiança, e as pessoas vão ver a tua fé, e Deus vai ser glorificado. Então esse aqui, e nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco. Ele mesmo vai aperfeiçoar você. Através de quê? O sofrimento que Ele permite tem a função de nos aperfeiçoar. Esse Deus não é muito bom? Esse Deus não faz nada errado, meu rei. É isso aí. Você sair daqui hoje pensando nisso, essa é a chave da vitória. E todas as lutas que vieram daqui para frente na sua vida, elas serão rápidas. Sabe por quê? Porque você vai acender as luzes e vai mostrar a saída. Amém. As tentações vêm, mas Deus promete que junto com a tentação dá também o escape. O escape é a saída do problema. Então quando você glorifica a Deus, na hora da tribulação, a luz se acende.
Quando você murmura, a luz se apaga. É por isso que tem crente que vive atribulado. Ele vive apagando a luz. Deus acende a luzinha ali e fala: ah, que coisa ruim! Tá a luz acesa, mas está longe. Apaga a luz. Você se perde de novo. O problema continua na sua vida. Mas quando você vê, oh, glória a Deus, uma luzinha ali, louvado seja Deus, Ele faz tudo certo, acende outra luz, puf, puf, puf. Eu estou falando isso, não está escrito na Bíblia não, mas é um discernimento espiritual. Porque eu tenho visto essas luzes nos meus problemas que eu tenho vivido, quando eu glorifico a Deus. Às vezes chorando eu glorifico a Deus. Às vezes gemendo de dor, eu glorifico a Deus. Mas a saída vem, aparece. Porque eu glorifiquei o nome do Senhor. Isso é luz. Um dia meu filho me ligou da América. Estava nos Estados Unidos trabalhando numa obra, caiu de uma escada e uma felpa de madeira entrou na perna dele e rasgou. E estava roxeando a perna dele, ele estava em casa. Ele ligou para mim. Aquilo me deu um sentimento de angústia tão grande, de impotência, que eu estava aqui, ele estava lá, eu não podia fazer nada, mas eu me lembrei, eu estou aqui servindo a um Deus poderoso, que também está lá. E naquele momento saiu um grito da alma, repreendendo aquela enfermidade, aquela ferida. Eu orei ao Senhor e confiei em Deus. E no outro dia meu filho me ligou: pai, incrível, foi um milagre. Assim que o senhor acabou de orar, começou a fechar a ferida. Começou, eu estou andando, pai, eu estou indo trabalhar. Sabe, mas é por isso que Deus permite situações. Que Ele é um Deus de perto, um Deus de longe também. Ele te ama tanto, que Ele quer que você prove esse poder dEle. Mas para a gente provar, tem que permitir situações de angústias, que a nossa alma vai se abrir, se dilatar. E aí Ele responde a tua oração dizendo: eu sou teu Deus, eu estou contigo, eu não te desamparo, eu não deixo você, confie em mim. Mesmo que tenha momentos na vida que parece que eu estou longe, não, confie, eu estou bem perto. Eu não te desampararei, nem te deixarei. E o salmista viveu momentos assim. Ele dizia: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Esse é o Deus que nós servimos, amados. Nunca deixe esse Deus por nada desse mundo. Nunca aceite nenhuma oferta, por melhor que seja, que o mundo tenha para te dar, pelo que Deus já te deu e pelo que Deus é na nossa vida. Que o grande amor de Deus continue a se manifestar nos nossos corações. Que esse Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoe. Depois dessa angústia veio o quê? A notícia. Esse dia meu filho no Brasil, ele tem formação, tudo, e estava desempregado, fazia 2 meses. E é lógico que ficou desempregado no final do ano o Brasil não trabalha mais, né? Tem as festas, depois vem o carnaval, então enquanto não termina o carnaval, o Brasil não funciona. E ele estava já ficando aflito. E ele disse: pai, ora por mim que eu estou indo em São Paulo fazer uma entrevista. Eu receber a resposta dessa entrevista que eu já fiz. E eu disse: pode ir, filho, que eu já estou orando por você. Aí depois que ele voltou de São Paulo, ele escreveu de novo no Facebook: pai, obrigado pela oração. Na ida a São Paulo, Deus me livrou de 2 acidentes. E quando eu cheguei na firma, o emprego já estava meu. Sabe, mas situações que só Deus sabe. Ele permitirá. Mas confia no Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Nada acontece na nossa vida que Deus não saiba. E se Ele permite, é porque te ama. Você concorda com isso? Que Deus te abençoe. E Ele fala aqui: Ele vai te aperfeiçoar,
Então a minha fé foi aperfeiçoada. Confirmou, ele confirma que você serve e é servo de Deus, que Deus te ouve. Depois ele fortifica, porque agora você fica mais forte. Uau! É um Deus que responde. Fortalece a sua fé, então ele fortalece. E depois ele estabelece. Sabe o que é estabelecer? É consolidar. Essa palavra é meio usada, mas a gente consolidar. O que significa? Firmar, estabelecido. Está feito já a coluna. Foi feito o fundamento, acabou. Ninguém mexe ali. Pode se mexer nas paredes, mas fundamento ninguém mexe. Fundamento estabelecido. Você confia num Deus Todo-Poderoso. E não importa as circunstâncias, Ele estará no controle. Ele não faz nada errado, não se engana, tudo que Deus faz é certo. Comece a repetir isso, minha irmã e meu irmão, cada dia na sua vida. Quando vieram aquelas dúvidas, aquelas indecisões, diga: o meu Deus não faz nada errado, está no controle, tudo que Ele faz é certo. Eu não entendo agora, mas eu vou entender quando lá na frente a minha vitória chegar e Deus vai ser glorificado na minha vida. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E terminando, ele fala: a Ele seja a glória, o poderio para todos sempre. Amém. E finalizando com o Salmo 23, versículo 6, que eu falei com vocês essas semanas atrás. Porque a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos ficar em pé, amados. Vamos orar ao Senhor. Vamos glorificar esse Deus que tudo sabe, que tudo vê. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Tem um corinho que o pastor Gisele conhece, que ele chama: há um Deus que tudo sabe. Conhece, Jesus? Há um Deus que tudo vê. Há um Deus que tudo ouve. Além de tudo, Ele tem poder. Esse é o Deus Supremo. Está em todo lugar. Nos céus, na terra e em alto mar. Esse é o Deus que nós servimos. Confia nele. Louve o nome dele. Honre ao nome do Senhor na sua vida. A Ele seja a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Essa mensagem desta manhã foi enviada para você, minha irmã, meu irmão, que de alguns momentos você tem se questionado ou questionado Deus sobre o porquê. O porquê de situações na minha vida. E você tem prolongado algumas situações que Deus permite exatamente pelo fato de que você não entendeu que Deus permitiu, mas somente para o teu bem, para te aproximar mais dele, para que você não perca o foco, não perca o rumo. Mas se agora você já entendeu, se agora você já sabe disso e você reconhece isso na sua vida, então a partir de hoje, oh aleluia, saia daqui com as luzes acesas. Saia daqui acendendo as luzes, glorificando o nome do Senhor, exaltando e diz: obrigado, Senhor, por esse sofrimento, obrigado por essa situação, obrigado por essas circunstâncias. Eu sei que nisso o Senhor quer me aproximar mais de Ti. O Senhor está provando que me ama, o Senhor está confirmando a minha fé, o Senhor está estabelecendo a minha posição de Teu filho, de Tua filha. O Senhor é fiel, e eu quero que a Tua glória se manifeste na minha vida, pois Tu és o Deus de toda glória. Abaixe a sua cabeça. Fale com Deus agora. Agradeça a Ele. Agradeça ao Senhor. Louve a Ele.
Peça perdão pela murmuração, pela acusação que você fez, que Deus te abandonou, Deus não está se lembrando de você, que Deus está demorando. Deus não demora, amados, Deus não erra, Deus não se engana, Deus é perfeito. Ele te ama tanto e está te chamando a atenção. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pensa e lembra sempre de nós, e o Senhor nos atrai, e o Senhor permite circunstâncias em nossa vida para nos atrair sempre para perto de Ti, sempre por amor. E eu quero entender isso a cada dia na minha vida, Senhor. Não quero entender como uma injustiça Tua, como um abandono Teu. Eu quero entender como uma provocação Tua para chegar mais perto de Ti. Eu quero entender que o Senhor está me atraindo, me puxando mais para perto de Ti. E eu quero sentir prazer de estar na Tua presença e não sair mais dela. Obrigado, Pai, pela salvação da nossa alma, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por me amar tanto assim. Obrigado, ó Deus, por permitir situações que me aproximam de Ti. Obrigado por revelar o Teu amor através de milagres e maravilhas na nossa vida, Jesus. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu de mim. Tu és digno de honra, de glória, de louvor. Tu és digno, Senhor, de toda adoração. Aleluia. Oh, esse Deus é maravilhoso. Nós te amamos, Senhor. Que Teu Espírito Santo tenha total liberdade nos nossos corações hoje, de levar-nos a essa adoração verdadeira. Oh, aleluia, sem máscaras, sem enganos, sem ser superficial. Uma adoração que venha do fundo do nosso coração. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Yes. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Pai querido e santo, mais perto queremos estar de Ti. A Tua igreja, num só coração, concorda com isso. Nós podemos sentir isso, Pai. Então, a partir desse momento que as nossas vitórias cheguem, as saídas apareçam, as luzes se acendam, o Teu Espírito Santo nos oriente. Queremos ser guiados por Ele, cheios desse Espírito glorioso. Enche a Tua igreja do Teu Espírito. Enche a Tua igreja com o Teu Espírito. Faz transbordar de nós águas vivas, rios de água viva, Pai. Transborde de nós.
para glorificar o Teu nome, a Tua glória apareça em nós e através de nós, e essa glória atinja as pessoas que estão com sede, que bebam desta água da vida. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Pode sentar, amado.